Você já foi numa avaliação para autismo e o psicólogo te perguntou se o parto foi normal ou foi cesárea? Ou se você já teve algum aborto? Muita gente se assusta com essas perguntas e até acha que está sendo julgada. Mas na verdade isso tem um motivo clínico importante. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Se você não me conhece, eu sou Viviane, estou aqui nesse canal, Entre Nós e o Autismo, mãe de um autista não verbal, e falo sobre maternidade atípica, autismo infantil, desenvolvimento infantil de forma natural de mãe para mãe. Então já sabe, se inscreve se não for inscrito, curte o vídeo para o YouTube entregar ele para mais pessoas. E vamos para o vídeo. Primeiro, o que é a anamnese? A anamnese é como se fosse uma entrevista detalhada onde o psicólogo vai buscar montar um retrato completo do histórico da criança. Então, desde a gestação até o momento atual. E é como montar um quebra-cabeça. Cada pedacinho de informação ajuda a entender melhor o desenvolvimento da criança. Quando se investiga o autismo, essa etapa é ainda mais importante, porque o TEA, transtorno do espectro autista, não é algo que aparece de repente. Ele está relacionado ao neurodesenvolvimento, que começa ainda dentro do útero, enquanto o bebê está sendo formado. Por isso, o psicólogo faz perguntas sobre como foi a gestação, se houve infecções, uso de medicamentos, muito estresse emocional, como foi o parto, se foi prematuro, cesárea de emergência, se o bebê precisou de UTI, e até se houve abortos anteriores, porque isso pode indicar questões genéticas ou imunológicas. Mas entenda, tudo isso não significa que essas situações causam o autismo diretamente, mas podem dar pistas importantes para entender o contexto único de cada criança. É uma forma do psicólogo enxergar o caminho que o desenvolvimento tomou, identificar possíveis marcos que foram atingidos ou não e até distinguir o que pode ser TEA do que pode ser um atraso ou um trauma causado por uma outra situação. E aí você me pergunta, por que perguntar sobre aborto? Quando o psicólogo pergunta se você já teve um aborto antes de engravidar da criança que está sendo investigada, muita gente fica desconfortável ou até se sente julgada, mas eu quero te tranquilizar. Essa pergunta não tem a ver com o julgamento pessoal e não significa que o psicólogo está tentando colocar a culpa em ninguém. Na verdade, essa informação faz parte de uma análise mais ampla. Abortos espontâneos, principalmente quando acontecem mais de uma vez, podem indicar a presença de fatores genéticos, imunológicos ou infecciosos. E essa condição pode ter algum impacto no desenvolvimento neurológico de gestações futuras, inclusive em casos de autismo. Não é que ter tido um aborto vai causar autismo, isso não é verdade, mas esses dados servem como pistas clínicas que ajudam o profissional a entender se há um padrão ou um histórico familiar que pode influenciar o funcionamento do cérebro da criança. Por exemplo, algumas síndromes genéticas podem ser perceptíveis visualmente, mas se revelam no desenvolvimento. Algumas mães têm condições imunológicas que podem afetar a gestação e indiretamente o sistema nervoso do bebê. Ou seja, é uma forma do psicólogo investigar as raízes do neurodesenvolvimento da criança, com o máximo de informações possíveis, tudo com o objetivo de oferecer um diagnóstico mais preciso e um acompanhamento bem mais eficaz. Eu mesma passei por isso. Antes de engravidar do Pedro, eu tive um aborto retido. Eu estava com 12 semanas. Na época, os médicos me internaram para fazer a expulsão. Só que uma coisa que seria simples de no máximo um dia, se tornou 15 dias, com exames invasivos, remédios. Houve um momento que realmente eu achei que não ia sair viva daquele hospital, porque quanto mais eu ficava ali, mais medo eu tinha de uma infecção hospitalar. Por muito tempo eu carreguei essa dor calada e precisei passar por uma psicóloga para me libertar de uma culpa que eu não tinha. Quando eu engravidei do Pedro, era um misto de alegria e medo. A gravidez dele foi uma surpresa para a família inteira.
Todo mundo achou, inclusive eu, que o trauma de ter perdido o bebê e o sofrimento que eu tive no hospital, que eu não teria outro filho. Era tanto medo que eu respirava aliviada todo mês quando eu ia na consulta e ouvia o coração. E só fui preparar o enxoval e o chá de bebê dele por volta das 36 semanas, porque minha mãe me puxou e me levou, senão ele ia nascer e não ia ter nada. Então, quando mais tarde eu comecei a investigação do diagnóstico dele e os profissionais me perguntavam sobre isso, confesso que na hora me deu um aperto no peito. E eu pensei, o que isso tem a ver? Será que estão querendo dizer que a culpa é minha? Mas depois eu entendi que não era nada disso. Era só parte de um processo clínico para entender melhor o desenvolvimento dele. E ali eu percebi que, como a nossa história, com todas as marcas, dores e caminhos, também ajuda os profissionais a cuidarem melhor dos nossos filhos. Uma outra dúvida é por que perguntam sobre os tipos de parto. Porque um ponto muito importante que o psicólogo investiga na anamnese é o tipo de parto. E, de novo, é uma pergunta, não um julgamento, sobre a escolha ou o que aconteceu no nascimento do seu filho. É uma maneira de entender o contexto em que ele chegou ao mundo. Eu tentei parto normal do Pedro e fiquei 10 horas em trabalho de parto. Como não evoluiu, teve que ser cesárea, porque a médica explicou que a indução, que é aquele uso de medicamentos ou procedimentos para iniciar o trabalho de parto, pode ser arriscado para mulheres com cicatriz uterina de cesárea anterior. A Alice, ela nasceu de uma cesárea de emergência. Então, por causa do risco de ruptura uterina, que é um rompimento da cicatriz do útero, é raro, mas pode acontecer e é grave. Ela e a equipe avaliaram e não recomendaram induzir o parto normal. Então, foi cesárea. Mas enfim, o tipo de parto, seja normal, cesárea ou com intercorrências, pode afetar o bebê de diferentes formas, principalmente quando ocorrem situações como exposição à anestesia ou medicações fortes durante o parto, falta de oxigênio por complicações no cordão umbilical ou na demora da expulsão, prematuridade quando o bebê nasce antes do tempo e o seu sistema nervoso ainda está em formação, infecções hospitalares que podem ocorrer no ambiente médico e tempo de incubadora, que é o que pode afetar o vínculo inicial e a estimulação sensorial e o desenvolvimento emocional. Esses fatores podem influenciar o neurodesenvolvimento da criança, causando atrasos, dificuldades de linguagem, sensibilidade sensorial ou dificuldades motoras, que muitas vezes se parecem com traços do autismo, mas não necessariamente são. Por isso, entender como foi o parto é uma forma de ajudar o psicólogo a diferenciar o que pode ser um atraso por causa do nascimento ou das condições ao redor dele, de o que são de fato características do espectro autista. Essa análise evita diagnósticos precipitados e garante que a criança receba o suporte mais adequado para as necessidades reais. Você sabe o papel da gestação? Porque durante a anamnese, o psicólogo também costuma perguntar como foi a gestação. E mais uma vez, isso não tem nada a ver com culpa. Essa etapa é importante porque o desenvolvimento neurológico do bebê começa ainda dentro da barriga da mãe. Tudo o que acontece durante a gravidez pode influenciar de alguma forma esse processo. Por exemplo, se a mãe teve infecções como toxoplasmose, rubéola, zika ou covid, se ela precisou usar medicamentos fortes, anticonvulsivos, antibióticos, ansiolíticos, entre outros, se passou por muita ansiedade, depressão ou estresse interno, ou ainda se viveu situações traumáticas como perdas na família, violência doméstica ou problemas financeiros graves. Tudo isso pode afetar o desenvolvimento do sistema nervoso do bebê e, em alguns casos, pode contribuir para atrasos do desenvolvimento, dificuldades sensoriais ou emocionais que se parecem com características do autismo, mas, novamente, não são. Por isso, o psicólogo pergunta com cuidado sobre esse período. Não é invasão e não é julgamento. Principalmente, não é culpa da mãe. É apenas uma forma de compreender o contexto completo daquela criança. Porque quanto mais informações o profissional tiver, mais preciso será o diagnóstico e mais eficaz será o plano de intervenção.
Por isso que é importante que você que está com dúvida a respeito do autismo, anotar tudo que você percebe de diferente no seu filho para levar para os profissionais. Então, da próxima vez que um psicólogo ou um profissional da saúde perguntar como foi seu parto, gestação, ou se você teve um aborto anterior, lembra sempre que você não está sendo julgada. Essas perguntas fazem parte de uma investigação muito cuidadosa que busca entender como o cérebro do seu filho se desenvolveu desde a barriga. Isso é fundamental para diferenciar se os atrasos e comportamentos vêm de uma condição do espectro autista ou se pode estar relacionado a outros fatores do desenvolvimento. Esse vídeo te ajudou? Então compartilha com outras mães que também estão passando por essa fase de investigação do autismo. E essas informações podem tirar um peso também do coração de muita gente. E me conta também aqui nos comentários, você ficou surpresa quando o psicólogo te fez essas perguntas? Como foi esse momento para você? Eu quero saber tudo também, tá bom? E se você quiser ver mais conteúdo sobre autismo infantil, investigação diagnóstica e acolhimento materno, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder a notificação de nenhum outro vídeo. E eu conto com você aqui nos comentários. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!